5 de abril de 2026. Hoje é domingo de Páscoa. Eu desejo uma boa Páscoa abençoada de Deus para a sua vida. Graças a Deus que Deus Pai enviou Jesus para entregar a vida por nós. Graças à entrega de Jesus, nós temos hoje a salvação. Damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Você que está seguindo na leitura de Provérbios, hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 5. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todos os meses desde 2023, nós fazemos a leitura mensal de Provérbios. A leitura de Provérbios revela para nós o caminho da felicidade. Deus usou o rei Salomão para escrever esse livro, para que hoje nós tivéssemos a chance de conhecer princípios milenares que nos levam para a felicidade. Ele escreveu do capítulo 1 ao capítulo 29, Agur escreveu o capítulo 30 e o rei Lemuel escreveu o capítulo 31. E Provérbios, tendo 31 capítulos, pode ser lido todos os meses. Basta você ler um capítulo por dia e você consegue terminar o livro de Provérbios todos os meses e crescer, prosperar, avançar e melhorar em todas as áreas da sua vida. Nesse mês de abril, nós temos 30 dias, então vamos ler um capítulo por dia. No último dia, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. E você está vendo aqui no topo da tela que nós estamos lendo a Bíblia na versão da King James atualizada. Nessa versão da Bíblia, existe um título que sempre é colocado para facilitar o estudo da Bíblia. E eles colocaram aqui esse título: Conselhos contra a Imoralidade. E esse título reflete muito bem qual é o tema de Provérbios capítulo 5. De fato, Provérbios capítulo 5 dá conselhos a respeito do adultério e a respeito da importância de se valorizar o cônjuge, de se cuidar do matrimônio. Então nós vamos ler aqui Provérbios capítulo 5. Conselhos contra a imoralidade. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave do que o azeite. Contudo, no final, é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Então você vê aqui que nesse texto ele diz: preste atenção às palavras de sabedoria, incline os ouvidos para compreender, para entender o meu discernimento. Discernimento aqui significa clareza, para que você compreenda a minha clareza. No versículo 2, assim você manterá o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Quando ele diz que você vai manter o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento, significa que você vai ter na mente sabedoria, bom senso, e você vai saber o que responder no momento da tentação. Os lábios guardarão o conhecimento. Significa você saberá dizer não na hora que for necessário dizer não. Por quê? Versículo 3.
porque os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. O texto fala da mulher imoral, mas você deve interpretar da pessoa imoral, porque os lábios da pessoa que é imoral pode ser tanto a mulher quanto o homem. A pessoa que é imoral tem lábios que são sedutores e destilam mel, e a sua voz é mais suave que o azeite, contudo no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. O texto então diz: a pessoa imoral, ela tem uma conversa sedutora. Ela pode dizer a você que não há problema, que você pode sair com ela uma noite e ninguém vai saber. Pode ser um homem imoral, pode ser um colega de trabalho, uma colega de trabalho, um colega de faculdade, uma colega de faculdade, pode ser um professor universitário, que eu já vi uma pessoa da igreja que era casada e caiu na tentação do professor universitário. Então ela deixou o casamento dela e se envolveu com o professor universitário, que a tentou e ela deixou o casamento dela. Então, a pessoa imoral, ela pode aparecer em vários ambientes. Agora o versículo 5. Os seus pés, no caso, os pés da pessoa imoral, correm para a morte. Os seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. 6. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Então, aqui no caso ele está falando da mulher imoral, que os pés dela correm para a morte, que os seus passos conduzem diretamente para o inferno. Mas, repetindo, a pessoa imoral pode ser tanto homem quanto mulher. A pessoa que traz a proposta para o adultério corre para a morte. Qual morte? Essa morte é a morte espiritual. E também pode significar a morte física, porque todo aquele que se envolve com uma mulher casada, toda aquela que se envolve com um homem casado, pode sofrer a morte. Você não sabe quem é o marido ou a esposa daquela pessoa que faz a proposta para o adultério. Então, e a pessoa que se envolve com uma mulher imoral ou com um homem imoral que é solteiro, não sabe como o marido, a esposa vai reagir. O próprio marido, a própria esposa da pessoa que cede à tentação pode não reagir bem. Então, o envolvimento com uma pessoa imoral traz a morte espiritual, com certeza, porque isso viola o pacto, a aliança do matrimônio, que Deus honra o casamento, e o matrimônio é de Deus, Deus honra o casamento, e a pessoa ainda corre o risco da morte física. Os seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Os passos da pessoa imoral vão para o inferno. O inferno é destinado àqueles que não entram no reino dos céus. Agora o versículo 6. Ela, a pessoa imoral, não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas. A pessoa que é imoral não pensa nas consequências e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora o versículo 7. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Então aqui no versículo 7 ele está dizendo: agora que você já sabe disso, agora que você está alertado a respeito disso, portanto, por tudo isso, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. 9.
para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. O versículo 10, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho, e venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perder o esplendor e o vigor abandonar a tua carne. Então aqui nesse versículo 8 até o 11, ele está dizendo, se você recebe uma proposta de uma mulher adúltera, que pode ser um homem que é adúltero, uma pessoa que não honra o casamento, não chegue perto da porta da casa da pessoa, para que você não entregue a sua honra para os outros, para que você não entregue a sua vida para um homem cruel, para um homem violento. Você sai com uma mulher adúltera, uma mulher que é casada, pode ser um homem que é casado, você que é mulher pode se envolver com um homem casado, porque ele vem e traz essa proposta, e você pode jogar fora a sua honra. Você pode entregar a sua vida para uma pessoa cruel e uma pessoa violenta. E para que dos teus bens, o versículo 10 aqui, fala que para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. Um divórcio leva à perda patrimonial. Existem pessoas que ficam só vasculhando os bens de casais que se divorciaram. Eles até dizem que os melhores imóveis e carros para serem comprados são de pessoas que estão se divorciando. Porque quando ocorre um divórcio, um não quer mais ver a cara do outro e eles vendem os imóveis por 75% do valor, às vezes até por 60%. E existem até leilões de imóveis, onde a falta de entendimento de um casal que passou por um adultério leva o bem para ser vendido por 50% do valor. E o carro muitas vezes é vendido pela metade do preço porque as pessoas têm pressa em se desfazer logo daquele casamento, daquela união por causa da traição. E o versículo 10 está chamando essa atenção, para que os teus bens, dos teus bens, não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. Versículo 11, e venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando o teu corpo perder o esplendor e o vigor abandonar a tua carne. Então ele está falando aqui, não se envolva com uma mulher adúltera, com uma mulher que é casada. Você não sabe se o marido dela pode querer matar você. Você não sabe se o marido dela é cruel, se é violento, como que ele vai reagir. Então, você vai perder o seu patrimônio e depois, no final da vida, vai acabar se lamentando. Agora o versículo 12. Então murmurarás, como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Eu não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa à vista de toda a comunidade. Então, ele está dizendo, depois a pessoa se arrepende, põe a mão na cabeça e fala, por que eu fiz isso? Por que eu me rebelei contra a disciplina? Por que meu coração não escutou, não atendeu à repreensão? Eu não ouvi os mestres, não dei atenção ao que me ensinaram, então eu cheguei muito próximo da ruína completa à vista de toda a comunidade. Agora o versículo 15. Portanto, por tudo isso, bebe água da tua própria fonte, sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Então aqui ele está falando a respeito
de cuidar do próprio casamento. Bebe água da tua própria fonte. O nosso corpo é formado, em sua grande maioria, por água. Podemos dizer que água é vida. Então, quando ele fala aqui, nessa comparação, bebe água da tua própria fonte, ele está dizendo que toda a sua vida sentimental, que todo o seu desejo por intimidade seja canalizado para o seu casamento. Bebe água da tua própria fonte, sacia tua sede, a sua vida sentimental, a sua intimidade, o seu relacionamento, sacie com a sua esposa, com o seu marido, com as águas que brotam do teu próprio poço. 16. É uma pergunta. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Então, por que deixar o seu valor, deixar a sua vida transbordar para fora da sua casa? 17. Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Então, o versículo 17 diz: se você valoriza o seu matrimônio, se você cuida do seu casamento, tudo que você tem de valor fica com você na sua casa. 18. Bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Sê feliz com a moça com quem casaste. 19. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias de tua vida. 20. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os de tua esposa? 21. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. 22. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. 23. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta de sua insensatez. Então, versículo 22, quanto ao perverso, aquele que se entrega para o mal, são as suas próprias iniquidades, os seus próprios pecados, as suas próprias decisões erradas que o amarram. A pessoa aceita a proposta da pessoa imoral e depois ela fica presa, amarrada com essa situação e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. E aquilo fica como uma amarra que prende a pessoa no pecado. Versículo 23. Com toda certeza ele morrerá por falta de controle, andará inseguro. A pessoa que cai no adultério, ela anda insegura e cambaleante por conta da sua insensatez. Então, essa leitura de Provérbios capítulo 5, aqui a King James atualizada colocou um título excelente: Conselhos contra a imoralidade. Fuja da pessoa imoral. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa casada, um homem casado que desonra o seu matrimônio e que faz uma proposta a você dizendo que não vai acontecer nada. As palavras podem ser sedutoras, mas o fim é amargoso. As pessoas sempre pensam que é só uma aventura, mas o texto fala que certamente a pessoa vai cair no laço, vai ficar presa naquela corrente. Aqui nós lemos amarras, mas tem uma outra versão que fala que a pessoa imoral, ela lança correntes que prendem aquele que cai nesse pecado. Então fuja
da proposta da mulher imoral, do homem imoral. Escape da morte espiritual, do inferno, e também da morte física. Você pode correr o risco da morte física. Você não sabe como pode ser cruel, violento o marido da mulher que adultera, ou a esposa do homem que foi infiel. Agora, nós vamos ler alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 7, porque esse texto completa Provérbios capítulo 5. Veja aqui: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Aqui é Paulo escrevendo para os coríntios. Eles tinham escrito uma carta anteriormente para Paulo, dizendo que era melhor que o homem não casasse. Então Paulo está trazendo a resposta para essa carta dos coríntios. E ele começa respondendo a pergunta, dizendo: agora eu vou tratar nos capítulos anteriores, 1 Coríntios, no capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo vai tratando de vários assuntos da igreja de Corinto. E agora no capítulo 7 ele diz: agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Qual é o dever do marido e da esposa? Versículo 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Então tem muitas mulheres que no casamento elas se negam, se recusam a manter a intimidade com o marido. E quando você, esposa, faz isso, você está abrindo espaço para que o seu esposo possa cair na tentação de uma mulher imoral. Então aqui existe uma recomendação: a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Claro que o marido não manda a ponto de estuprar a esposa. Estuprar, no caso, é forçar a esposa a manter a intimidade, dizendo que é o dono do corpo dela. Mas a esposa precisa compreender a importância da intimidade, de forma que a intimidade seja natural dentro do casamento. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Também tem surgido casos em que a esposa diz que o marido sempre diz que está cansado e que não presta atenção em relação à intimidade dentro do casamento. Então aqui o versículo 4 chama essa atenção e diz no 5 que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Agora veja aqui o versículo 8. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Paulo foi celibatário. Ele viveu como missionário. Então ele não se casou. E ele fala aqui que seria bom que não se casassem. Mas ele diz no versículo 9: mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Então aqui vai uma orientação bíblica para aqueles que estão solteiros e que têm desejo sexual.
O texto fala a respeito da importância de buscar uma pessoa para um casamento. E ele está dizendo aqui, é melhor casar do que ficar queimando de desejo. 10. Para os que já estão casados, eu tenho um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Então você vê aqui que Deus é contra o divórcio. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. Aqui tem um princípio. Se a mulher, por alguma razão, entende que não pode prosseguir com o marido e quiser se separar, então que fique solteira. E se resolver voltar a viver com alguém, que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. O homem também deve fazer o mesmo. Agora o versículo 12 entra em uma outra questão dos casais. Aos outros eu digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Então aqui no versículo 12 ele está tratando de um outro assunto. Um casal que de repente o marido aceita a Jesus e começa a seguir a Jesus, mas a esposa não vem para Jesus. Ele diz: se a mulher que não é cristã aceita, concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. O versículo 13 fala: e se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela também não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim eles pertencem. Então, se o marido ou a esposa segue a Jesus, Deus recebe o marido e a esposa que ainda não é cristão, que ainda não é cristã. E Deus recebe os filhos desse cristão ou dessa cristã. Agora o versículo 15. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, se o marido ou a esposa aceitam a Jesus e começa a haver discussão, Paulo aqui diz, então, que ocorra o divórcio, porque viver em pé de guerra dentro de casa, gerando conflito, gerando contenda, gerando uma briga constante, isso remove a paz do casal. Deus não chamou um casal para viver em guerra. Agora vamos ler Efésios, capítulo 5. Esse é um outro texto que também fala sobre como o marido deve cuidar da esposa. Lá em Provérbios 5, nós lemos que a pessoa deve valorizar o seu matrimônio. Então, aqui em Efésios, no capítulo 5, indo no versículo 25, nós lemos aqui: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Eu estou lendo aqui esse texto tanto de 1 Coríntios, capítulo 7, como esse texto aqui,
na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, nós estamos lendo Provérbios na versão da King James atualizada. Mas esses textos aqui complementares que eu estou lendo são textos que eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, você percebe aqui que a linguagem é bem atualizada, porque eu estou usando essa versão, a NTLH, Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, ele diz aqui: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Então, o homem não trairia a si mesmo. Também não deve trair a sua esposa. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então aqui ele fala sobre o dever que o marido tem de amar a sua esposa, de cuidar da sua esposa com todo o zelo, da mesma forma como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida pela igreja. E hoje, especialmente, é domingo de Páscoa, onde nós lembramos que Cristo ressuscitou, ele deu a vida pela igreja. Da mesma forma, o marido deve dedicar a vida para a esposa. Agora, 1 Pedro, capítulo 3, também fala sobre o casamento. Veja o versículo 1. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Então aqui esse texto de 1 Pedro, no capítulo 3, traz o complemento de Efésios, capítulo 5. Se em Efésios, no capítulo 5, do versículo 28 ao 29, fala que o marido deve dar a sua vida pela esposa da forma como Cristo deu a vida pela igreja, de outro lado, a esposa também deve honrar o marido e obedecer ao marido. Aqui muitas mulheres reclamam: eu ser obediente ao marido? Ora, se o marido dá a vida pela esposa, se o marido tem o dever de zelar, cuidar, sustentar e tratar bem a esposa, essa esposa deve obediência a esse marido, deve honrar esse marido, porque se esse marido está fazendo o melhor e o máximo por ela. Então, a esposa deve obedecer ao marido, a fim de que, se ele não crê, até se ele não é um cristão, que ele veja o testemunho e aceite a Jesus. Veja o versículo 2: porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Versículo 3: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. 4. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Pedro aqui está falando que ele não está dizendo que a mulher não deve cuidar da sua aparência, não deve se cuidar. Tem muitas mulheres que depois que se casam, param de se cuidar. E muitos maridos que dizem: quando eu estava namorando com ela, ela sempre estava arrumada, sempre estava bonita, e agora que casamos, ela não se cuida mais. A mulher deve sim se cuidar. Em Provérbios, no capítulo 31, fala que a mulher virtuosa é aquela que se veste de linho fino e púrpura. O texto não está dizendo que a mulher deve usar roupas caríssimas, mas vestir-se de linho fino e púrpura significa que zela, cuida bem de si mesma. Agora, o que Pedro está dizendo aqui é que a beleza não seja
apenas no exterior. Porque se a pessoa tem uma beleza exterior, cuida da aparência, mas tem um coração que é mau, tem um coração que desonra o marido muitas vezes, então não vale nada o exterior. Então aqui Pedro está dizendo, não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. O versículo 4, pelo contrário, a beleza deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo. Em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 9 e no versículo 19. Em Provérbios, no capítulo 21, tem 2 versículos, o 9 e o 19, que dizem que é melhor morar num canto do que ficar dentro de uma casa com uma mulher que é rixosa, que é briguenta. Então ele fala que tenha calma e tem um espírito delicado, que tem muito valor para Deus. 5. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. 6. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Agora, os homens que são grosseiros, estúpidos, mal educados, agressivos, que agem com abuso psicológico, emocional e às vezes até com agressão física, não têm essa prerrogativa de usar esse texto aqui, porque existem pessoas que fazem isso. Pegam esse texto e dizem, está na Bíblia, a mulher tem que obedecer o marido. Nós temos que ler a Bíblia com conexão. Então nós lemos primeiro Efésios capítulo 5, que fala que o homem deve dar a vida pela mulher. Se o homem dá a vida pela mulher, então a mulher deve ser obediente a esse homem que zela, cuida e trata dela, da mesma forma como a igreja é obediente a Cristo, que deu a vida pela igreja. Então aqui o versículo 7, também você, marido, Pedro fala das mulheres e também fala do marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Então veja que ele fala da obediência da mulher, mas ele traz o outro lado do marido, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. E ele termina aqui no versículo 8. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Ou seja, que exista concordância pelo valor do casamento. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Agora vamos ler um texto de 1 Timóteo capítulo 3. Nesse texto, nós encontramos qualidades de um homem de Deus. Então esse texto serve para que os homens vejam o que a Bíblia recomenda para serem homens de Deus e também serve como uma orientação para uma mulher que esteja solteira procurando um marido. Esse texto traz parâmetros bíblicos de um homem de Deus. Então você que é homem casado, veja o que a Bíblia fala aqui. 1 Timóteo capítulo 3. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Paulo está dando recomendações para Timóteo sobre homem que quer ser um bispo, que quer ser um pastor, que quer cuidar de uma igreja, que quer fazer isso. E aí você deve estar pensando, mas eu não sou pastor. Ou você que é solteiro está pensando, mas eu não quero casar com um bispo, com um pastor. Mas mesmo que não seja um pastor e que você não queira se casar com um pastor, aqui quando ele fala de bispo, ele está falando de um homem de Deus. Então está
falando a respeito de alguém que tem comprometimento com Deus. Então ele diz aqui, 2, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Então mude essa palavra bispo por o homem tem que ser alguém que ninguém pode culpar de nada. Tem que ser uma pessoa correta, honesta, verdadeira, que cumpre os contratos, que cumpre os seus compromissos, que tem responsabilidade dentro do seu casamento, que cuida bem dos seus filhos. Então ele prossegue aqui, deve ter somente uma esposa, ser moderado, ou seja, equilibrado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Então, deve estar disposto a hospedar pessoas na casa significa deve ser uma pessoa que se preocupa com o próximo e que, se precisar receber alguém, que tenha capacidade de tratar bem as pessoas e ter capacidade para ensinar os mandamentos de Deus, ensinar coisas boas. Versículo 3: não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro. 4. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Leia o versículo 5 da seguinte forma: se alguém não sabe governar a sua própria família, como pode cuidar da sua esposa? A igreja de Deus é a noiva de Cristo. Nós lemos em Efésios 5 que Cristo cuida da igreja e que o marido deve cuidar da esposa. Então o marido deve saber governar bem a sua própria família e cuidar bem da sua esposa. 6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo, se for ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Aqui no versículo 6 nós tiramos que o marido deve ser humilde. Precisa saber conversar com a esposa. Se a pessoa é arrogante, soberba, eu tenho sempre razão no que eu falo. Então não existe diálogo. E versículo 7, é preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Então o marido deve ser alguém que as pessoas veem como um homem respeitoso, honesto, que é correto, que cumpre seus deveres. Então aqui, esse texto aqui, ele serve como um referencial para andar num critério bíblico para os homens. O texto fala do bispo, fala do pastor, mas na verdade esses atributos, essas qualidades são para os homens casados, e servem como uma baliza para você que está solteira procurando um marido. Procure alguém que segue os mandamentos de Deus, que honra a família, que honra o compromisso, que entende a importância de ser o sacerdote de casa, que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, que tem a capacidade de tratar bem as pessoas, de ser moderado, de ter humildade, de não ser dado ao vinho. Muitas mulheres casam e depois descobrem que o marido vive bebendo. Num primeiro momento de tristeza ou de aflição, se entregam para a bebida. Provérbios capítulo 20 fala sobre isso. Não se entregue para o vinho. Provérbios capítulo 23, do versículo 29 ao 35, fala: para quem são os ais, as feridas, os olhos vermelhos, o sofrimento, para aqueles que se demoram no vinho e na bebida forte. E Provérbios capítulo 31 fala também: não se entregue ao vinho, não se entregue à bebida misturada, para que você não perca o juízo e não saiba como julgar uma causa que precisa ser resolvida. Lá em Provérbios 31 diz assim: dê bebida forte misturada para aqueles que estão amargosos de espírito, para que se esqueçam da sua desgraça e da sua miséria. Então, quando nós lemos aqui não pode ser dado ao vinho, o vinho realmente,
A bebida alcoólica não tem relação com aquele que segue a Deus. Muitas pessoas dizem: a Bíblia não proíbe o vinho, você pode beber. Mas se a pessoa tem um relacionamento com Deus, ela não vai precisar de bebida, em nenhum momento, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso está escrito em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10. Aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, em todos os momentos ele vai buscar a Deus para ter em Deus a resposta. E agora, para encerrar, nós vamos ler Provérbios, capítulo 31. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 31. Provérbios, no capítulo 31, esse é o último capítulo de Provérbios. Nós vamos ler aqui na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. No dia 30 de abril, nós vamos ler Provérbios, capítulo 30 e 31, na versão da King James atualizada, que é o que nós estamos usando. Nós estamos lendo Provérbios nesse mês de abril na King James. Só que esses textos que eu estou lendo aqui são complemento de Provérbios 5. Então aqui em Provérbios 31, nós temos recomendações para você que é solteiro, que está procurando uma esposa. Aqui do versículo 10 até o 31, existem parâmetros, assim como 1 Timóteo, no capítulo 3, traz parâmetros para um homem de Deus. Aqui em Provérbios 31, no versículo 10 ao 31, traz parâmetros para a mulher de Deus. Então, esse texto que nós vamos ler agora serve para você que é mulher casada, para que você veja como a Bíblia estabelece parâmetros para uma mulher casada para que ela cuide do seu casamento, e para você que é solteiro, que está procurando uma esposa, como procurar uma esposa que tem um compromisso, um parâmetro bíblico. Então aqui vamos ler o versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. 11. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Então aqui é a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. É uma versão mais atualizada. Então diz: o marido pode confiar nela, nunca ficará pobre. 12. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. 13. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. 14. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Então essa mulher aqui, ela sempre está produzindo alguma coisa. Se ela está fazendo roupas de lã e de linho, ela está fazendo essas roupas de lã e de linho para sua própria família, para que tenham agasalhos durante o inverno, e também está fazendo para poder vender. Então ela está fazendo para ajudar dentro de casa. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Versículo 14. Ela sabe onde busca a provisão, o que precisa dentro de casa. Se não tem por perto, ela sabe pela conversa com as pessoas, ela busca informação a respeito do que precisa para dentro de casa. 15. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. 16. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Veja que a Bíblia fala que a mulher pode trabalhar, pode saber avaliar propriedades, pode saber administrar recursos. Tem muitas mulheres que dizem: a Bíblia fala que a mulher deve apenas cuidar de casa. Mas o texto aqui fala que a mulher, pela Bíblia, ela sabe avaliar uma propriedade. Ela sabe comprar uma propriedade. Ela até compra uma propriedade com o dinheiro que ela ganhou. Versículo 17. É esforçada, forte e trabalhadora. E um detalhe aqui. Ela compra uma propriedade com o dinheiro que ela ganhou e ela faz isso pela família. Ela não faz isso como que concorrendo, competindo com o marido. Porque tem casais que competem. Quem ganhou mais? E tem mulheres que dizem: eu trabalho, eu tenho meu próprio dinheiro.
e passam a tratar mal o marido, desonrando o marido. Então aqui o versículo 11 fala que o seu marido confia nela. O versículo 12, em todos os dias da sua vida ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Então esse versículo 12, ela sempre faz o bem. Aí o 18, ela conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. 19, ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. 20, ajuda os pobres e os necessitados. Então significa que é uma mulher que tem bondade no coração, generosidade. 21, da mesma forma como o marido deve ser um homem hospitaleiro, significa tem capacidade de receber bem as pessoas. A mulher aqui virtuosa, ela ajuda os pobres e os necessitados, ela também tem bondade. 21, quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. 22, faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. É esse versículo que diz que a mulher se veste bem, que ela cuida da sua própria aparência. 23. O seu marido é estimado por todos e é um dos principais cidadãos do lugar. Quando fala aqui é um dos principais cidadãos do lugar, significa que o marido também tem o compromisso de zelar pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, para ser uma pessoa que é reconhecida pelo fato de fazer bem as coisas que faz. Agora o versículo 24. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Ela é uma mulher empreendedora. Ela faz roupa e cinto para vender para os comerciantes venderem para os outros. 25. É forte e respeitada e não tem medo do futuro. 26. Fala com sabedoria e delicadeza. 27. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Então a mulher que é virtuosa, ela sempre está cuidando da família. Ela não tem olhos para fora de casa, mas ela olha pela família. 28. Seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Então veja que os próprios filhos e o marido elogiam essa mulher. 29. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. 30. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. 31. Deem a ela o que merece por tudo que faz, e que seja elogiada por todos. Aqui os versículos 30 e 31, palavras para os homens. Buscar uma pessoa por aparência, se você valoriza apenas a aparência, exclusivamente isso, a beleza vai passar, ela vai acabar. Mas a mulher que teme o Senhor, ela será elogiada. A mulher que prioriza Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Então esse deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos é: cuide dela como Cristo cuidou da igreja. E agora eu faço um convite a você que ouviu essa mensagem, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Hoje é domingo de Páscoa. É o dia que se celebra a ressurreição de Cristo. Ele veio ao mundo e morreu para dar a vida dele, para que todos nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Talvez você ouviu essa mensagem porque chamou a atenção o texto que fala sobre casamento e de repente você está passando por uma crise no seu casamento e hoje Deus está chamando você de volta para que você reconcilie com Ele. Então você pode fazer essa oração de confissão, confessando mais uma vez que você quer aceitar a Jesus, que você quer andar com Ele. Então, se você ainda não fez isso, nunca aceitou a Jesus, receba Ele porque Ele ama você e quer a sua alma para que você esteja no reino dos céus.
E se você, por alguma razão, se afastou, aceite Ele novamente. Ligue o pensamento com Deus agora e faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, a frase 1 ali, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. O livro da vida, para você que não sabe, é o livro que fica no céu com o registro dos nomes dos filhos de Deus. Lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de juízo final. Todos aqueles que estiverem com o nome no livro da vida vão herdar o reino dos céus, porque da mesma forma como um filho entra livremente na casa do pai, aquele que está registrado no livro da vida é filho, então ele entra diretamente na casa do pai. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja em que você se sinta bem e que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Se você tem algum santo, alguma imagem, algum amuleto, coloque fora da sua casa. Por que colocar fora de casa? Porque essas coisas desonram a Deus. O Salmo 115 fala que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos que não apalpam, têm pés que não andam. E todos aqueles que adoram essas imagens se tornarão como elas. Significa, aqueles que adoram imagens vão ficar sem vida. Jesus está vivo à direita de Deus. Ele está em espírito e o Espírito Santo está em você. Você não precisa mais fazer nenhuma prece para nenhum santo imagem ou ficar com algum amuleto. O Espírito Santo está na sua vida. Basta você ligar o seu pensamento com Deus e falar com Ele, Ele responderá. Você vai perceber no seu coração Ele respondendo todas as suas dúvidas e perguntas. Procure uma comunidade de fé, uma igreja ou uma célula para que você participe e conheça a palavra de Deus e ore. Participe dos cultos, das reuniões de oração. Uma oração é uma conversa franca com Deus, uma conversa sincera. Você pode dizer, Deus, eu te agradeço pela vida, pelo alimento, pela família, pelas roupas, pela casa, pelo trabalho, pela minha empresa, pelo meu negócio, pela minha faculdade, e eu quero colocar nas tuas mãos uma questão que eu não sei como resolver. Eu tenho uma reunião, eu tenho que tratar desse assunto. Fale o que você não sabe como resolver a Deus. Peça a Deus, me mostra o que fazer em relação a essa situação no meu casamento. Talvez falamos hoje de adultério, casamento. Talvez você precise de um conserto com Deus no seu comportamento, naquilo que você precisa mudar, e talvez você não consiga vencer a situação. Talvez você está preso ao vinho, à bebida. E nós lemos no texto aqui que não se deve entregar a vida para isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Então fale com Deus a respeito de cada situação que você precisa resolver. Talvez você é uma pessoa briguenta, uma pessoa que se irrita facilmente com seu marido, que não sabe como lidar com uma situação específica. Coloque em oração, diga, Deus, me ajuda. E busque melhorar e crescer. A palavra de Deus é a palavra que nos leva para o conhecimento e para o nosso bem. Vamos fazer uma oração final. Agradecer a Jesus, agradecer a Deus Pai por ter enviado Jesus para morrer por nós. Agradecer a Jesus porque recebeu a missão e cumpriu. Ele morreu por todos nós e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu salvação. Vamos agradecer ao Espírito Santo, porque mora em nossa vida e responde às nossas dúvidas, nos ajudando e nos orientando. Senhor, te agradecemos por esse domingo de Páscoa.
Te agradecemos, ó Deus e Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para que morresse por nós e nos salvasse dos pecados, sendo nós ainda pecadores. Te agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor aceitou vir a essa terra, pregar o reino dos céus, morrer por nós e ao terceiro dia ressuscitou, como hoje comemoramos esse dia glorioso em que o Senhor ressuscitou e decretou a vitória sobre a morte para todos aqueles que andam contigo, que te aceitam como único Senhor e Salvador. Te agradecemos, Deus Espírito Santo, por morar em nós, por nos mostrar o caminho todos os dias para chegarmos mais perto de Deus. Pedimos que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão, de cada irmã que escutou essa mensagem de hoje. Que o Senhor derrame força do Espírito Santo para vencer todo o pecado e que o Senhor abençoe a todos, dando sempre dessa graça para ouvirmos a sua palavra e obedecermos aos teus mandamentos e ensinamentos, para que possamos crescer, prosperar e avançar sempre na retidão e nos seus caminhos, para o caminho da felicidade e da vida eterna, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Se existe alguém doente, eu peço que o Senhor derrame a cura. Se existe alguém que precisa de uma resposta urgente, eu peço que o Senhor apresse em dar a resposta. E se existe alguém que está com uma preocupação, uma ansiedade, uma dúvida, que o Senhor venha tirar e esclarecer, para que esse teu filho, essa tua filha possa estar em paz e possa contar o testemunho da sua bondade. Se existe alguém que tem algum parente preso, eu peço que o Senhor recupere a pessoa dentro da prisão, enviando os teus mensageiros, para que a pessoa saia de lá restaurada e transformada. Tudo isso para a glória do teu nome santo, hoje e sempre. Dizemos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém e amém. Que você tenha uma Páscoa abençoada, caminhando sempre com Deus. Amém e amém.